Ok. Muito bem. Eu não sei se já estão a ver. Não estão porque eu ainda não carreguei no botão. Pronto. E agora acho que já estão a ver, certo? Estamos a ver, podes colocar já em modo de apresentação. Modo de apresentação, exatamente. Ora, aqui está. Muito bem. Muito bom. Então, é assim, eu venho aqui falar convosco hoje à noite um pouco sobre a propriedade intelectual e as startups. Isto é um tema que, do ponto de vista, é um tema muito jurídico e normalmente uma coisa que, se nem as empresas grandes gostam de ouvir falar, então as empresas pequenas muito menos, e as startups então vão pondo de lado, e que são os temas de cariz jurídico, porque entendem sempre, nós à frente vamos ter tempo para pensar nas coisas e endireitar, para já temos de fazer as coisas acontecer, os advogados normalmente só significam entropia, perda de tempo, portanto, vamos deixar os advogados e os temas jurídicos para mais tarde. Ora, lamento dizer-vos que isso, do ponto de vista estratégico, é péssimo. Pronto. E então, quando estamos a falar da propriedade intelectual, mais péssimo em termos de opção. E já vamos perceber porquê. Para terem aqui uma noção, vamos só fazer um refresh, porque eu acho que isto hoje em dia já é uma coisa tão falada que toda a gente sabe. Nós hoje em dia, quando estamos a falar de propriedade intelectual, do que é que nós estamos a falar? Estamos essencialmente a falar de direitos de autor, direitos conexos e de propriedade industrial. Eu não faço aqui tensões de falar da parte da propriedade industrial, porque nós temos a Maria, esqueci-me agora do apelido da Maria, que faz parte do IAPI e que, portanto, irá com certeza falar-nos com mais detalhe sobre esta questão dos registros de marcas e de patentes, e eu ia focar-me aqui mais na parte dos direitos de autor e dos direitos conexos, que tocam muito o tema da tecnologia, que é o que eu iria focar aqui um pouco mais, e depois também os aspectos jurídicos relativamente à contratação e à gestão da inovação e transferência de tecnologia. Portanto, nós quando estamos aqui a falar de propriedade intelectual, como eu dizia, no fundo estamos a falar do quê? Marcas, segredo comercial, desenhos e layouts, desenhos industriais, estamos a falar de copyright, que é o direito de autor num sentido mais restrito, estamos a falar de patentes. Os direitos de autor protegem criações intelectuais, os direitos conexos protegem, por exemplo, artistas, produtores de videogramas, vocês hoje em dia não sabem o que são videogramas, são muito jovens para isto, fonogramas e organismos de radiodifusão, aqui estamos a falar, por exemplo, de rádios, e a propriedade industrial respeita marcas, patentes, desenhos. Tentando concretizar, no fundo, os direitos de autor e os direitos conexos incidem aqui sobre as criações intelectuais que exteriorizam aquilo que nós pensamos de forma criativa, a nossa obra, ou então, quando estamos a falar já numa vertente tecnológica, também, por exemplo, softwares e bases de dados. Os direitos de autor, o que é que vêm fazer? Vêm proteger a titularidade sobre a nossa obra. Portanto, eu, enquanto criadora intelectual, a partir do momento em que é-me reconhecido o direito de autor, passo a ter aqui a minha propriedade protegida. Isto aqui também protege o regime da obra por encomenda. O que é uma obra por encomenda? Por exemplo, se alguém me pedir a mim, Nádia Ribeiro, para escrever a bibliografia de alguém, e também, por exemplo, a titularidade que resulta de uma cessão de um direito de autor. Os direitos de autor têm uma proteção que dura 70 anos, no que respeita aos direitos patrimoniais, ou seja, valor monetário, e tem uma proteção perpétua quando estamos a falar da parte dos direitos morais. Qual é que é a vantagem de eu ter aqui uma proteção decorrente do reconhecimento de um direito de autor?
Eu, enquanto a titular do direito, tenho o direito de exploração económica daquele direito e também posso ter aqui atos que não são de exploração económica, mas que afetam a mim enquanto autor. Mas por que é que isto é tão importante ter isto presente? Bom, aqui a palavra, ou aqui a ideia-chave é, quando uma startup, à semelhança de uma empresa, demora em garantir os seus direitos de IP ou de propriedade intelectual, isto pode ter, esta startup pode ter prejuízos graves e por vezes irrecuperáveis. Tanto do ponto de vista jurídico, se eu tiver de falar, por exemplo, em tentar assegurar a titularidade, como do ponto de vista do negócio. E porquê? Porque a propriedade intelectual é relevante se nós considerarmos estes três aspectos. É um bem, vamos pensar, a propriedade intelectual é capaz de ser dos bens mais valiosos de uma empresa, independentemente da sua dimensão. Porquê? A partir do momento em que eu estou a comercializar produtos e serviços ao abrigo de uma marca, por exemplo, isto vai-me permitir assegurar uma cota de mercado, vai-me permitir ter receita, mas eu não vou conseguir garantir este stream contínuo de receita, ou eu não vou conseguir garantir a minha cota de mercado de forma, vamos dizer, duradoura, se eu não conseguir garantir que outras empresas não me roubam os meus conceitos, as minhas marcas ou as minhas invenções. Ok? Daí nós temos que ter esta noção de que a propriedade intelectual é capaz de ser a coisa mais valiosa que eu tenho enquanto ativo da empresa ou da startup. A minha propriedade intelectual pode constituir um fator de atração para investimento. Porquê? Porque os investidores, quando estão a olhar para a empresa, querem saber o que é que eu tenho no meu ativo. Eles querem perceber se eu controlo as minhas ideias protegidas ou comercializadas sobre aquela marca. Por exemplo, se eu tiver um software que desenvolvi, se eu consigo, se eu tenho a titularidade do código-fonte, não é? E, portanto, no fundo, a marca, um investidor, a primeira coisa que ele vai fazer, se tiver de fazer uma due diligence à empresa, é perceber, registaste a tua marca, patenteaste isto? Porque senão, se não tens o controle disto, se calhar a minha empresa já perdeu 90% do seu valor. Ok? E isto também depois corre para baixo e é no fundo aquilo que permite a uma startup ter a sua alavancagem no mercado e ir ganhando o seu nicho de mercado. E portanto, só para vocês terem noção da relevância da propriedade intelectual. Fui aqui roubar isto ao Instituto de Propriedade Intelectual do Canadá, só para vocês terem noção, depois a apresentação vai vos ser disponibilizada, mas no fundo a propriedade intelectual permite a uma empresa otimizar a sua estratégia, desenvolver novas parcerias, monitorizar o seu ambiente competitivo, analisar a patentabilidade da sua inovação, no fundo ter noção do que é que já existe no mercado, ir fazendo a análise de dados e perceber qual é que é o sucesso, qual é que vai, o potencial de sucesso daquela obra, vai permitir proteger a inovação, defender direitos, promover a inovação e negociar, por exemplo, os seus contratos que tenham por objeto direitos de autor. Para isto, é necessário que uma startup desenvolva a sua estratégia de defesa de propriedade intelectual. Mais uma vez, fui aqui roubar ao Instituto de Propriedade Intelectual do Canadá. Portanto, pensem, no fundo vocês têm de fazer uma análise do vosso negócio, da vossa propriedade intelectual, têm de perceber o que é que são os vossos bens a proteger por direitos de autor, têm de perceber o que é o vosso portfólio, como é que vocês vão posicionar em termos de propriedade intelectual face aos vossos concorrentes e ao mercado, qual é que é a melhor forma de vocês maximizarem a vossa propriedade intelectual em termos de receitas, competitividade, reputação, como é que vocês vão criar. Tem aqui uma série de coisas que vocês têm que considerar quando estão a pensar na propriedade intelectual e na vossa estratégia. E como é que vocês podem implementar esta estratégia? Normalmente a estratégia de defesa da propriedade intelectual pode ser implementada ou combinando vários direitos de propriedade intelectual, por exemplo, vamos ver,
A Apple, se vamos pensar na Apple, que é um exemplo muito fácil de ter presente. A Apple, por exemplo, quando fabrica os seus telefones, o que é que ele faz? Primeiro, vai tratar de patentear a sua invenção, não é? Vamos ver as disputas, vamos ver, isto vai bater. Primeiro vai patentear a sua invenção. Depois, o que é que vai fazer? Vai tratar de assegurar o direito de propriedade intelectual sobre o código dos seus sistemas operativos que embebe nos equipamentos que produz. E depois também vai fazer o registro da marca para defender a sua designação, não é? Os seus logos da Apple, e ainda vai utilizar as questões relativas à defesa de segredos de negócio, protegidos pela lei, para poder proteger-se contra os seus concorrentes, nomeadamente instaurando processos de contencioso. Também é possível depois ter coisas isoladas para protegermos os nossos direitos de autor. Por exemplo, podemos celebrar contratos ou NDAs, que são os Non-Disclosure Agreements, para proteger os nossos segredos de negócio, informação confidencial. Podemos fazer o registro só das marcas e das patentes e podemos fazer a defesa de direitos de propriedade intelectual, por exemplo, mediante a celebração de contratos de licenciamento, ou que seja, como vamos ver daqui a pouco. Portanto, como podem ver, há muita coisa a ponderar quando nós estamos a falar de defesa da propriedade intelectual. Depois, vocês têm que ter convém ter uma noção mais ou menos clara do que é que nós estamos a falar quando falamos de uma obra, portanto, abrangida por um direito de autor. Aqui temos o conceito de obra tal como ela está prevista na legislação angolana. Uma obra, normalmente, é uma criação que tem de ser imputável ao seu autor, é uma criação humana, okay? Quando falamos de obra estamos sempre a falar de uma criação humana. Isto é algo que provavelmente vai sofrer modificações agora no futuro próximo, com toda a discussão que nós temos à volta da inteligência artificial. Ainda no outro dia, por acaso estava a ler uma notícia, acho que foi antes de ontem, em que eu li uma notícia, algures, só as letras gordas, em que já é possível, utilizando inteligência artificial, fazer criação. Portanto, isto vai pôr em causa o conceito de obra como nós hoje em dia conhecemos na legislação de propriedade intelectual. Vai ser muito interessante perceber a discussão disto e o impacto que isto vai ter na defesa dos direitos de autor. E tem de ser, portanto, uma obra exteriorizada. O que é exteriorizada? Tem que ser perceptível. Não pode estar só na minha cabeça. Eu tenho que a ter exteriorizado para ela passar a ser objeto de proteção jurídica. Portanto, mas isto não impede, por exemplo, uma obra digital não mereça proteção, aliás, como temos hoje em dia, no caso de tudo o que nós temos a nível de bens intangíveis e que são objeto de direitos de autor no âmbito do digital. Pronto, por isso é que também coloquei aqui alguns conceitos que têm muito a ver hoje em dia com o digital, para perceberem a necessidade também no fundo, que também são abrangidos pela proteção dos direitos de autor. Depois, porque é que estamos aqui a falar de distribuição, retransmissão? Porque normalmente os direitos de autor abrangem todos esses dados para dizer: eu, Nádia, por exemplo, se tiver criado algo e este algo for objeto de distribuição por terceiros, eu, enquanto a titular do direito de autor, vou gozar do direito de exigir que me paguem por estarem a distribuir algo que eu criei. E quando é que nós podemos ter uma distribuição? Por exemplo, quando alguém vende uma coisa que eu criei, quando alguém aluga, quando alguém doa, quando alguém faz uma permuta. Isto tem de ser materializado e tem de ser materializado ao público. Quando estamos a falar de distribuição de obra no contexto digital, nós falamos tipicamente de licenças de uso. Por isso é que nós temos as Microsofts da vida e todos os produtores de conteúdos digitais a fazerem as licenças de utilização sempre que as obras que eles criam são disponibilizadas ao público para utilização. O que é que significa colocar ou comunicar ao público? Aqui já estamos a falar daquelas obras como sejam filmes, peças de teatro,
e no fundo o que é que nós estamos aqui a dizer? Não é preciso um único exemplar, mas que seja exposto perante um público presencial e passivo, que não interage. Mas também podemos ter uma natureza dinâmica, que é um público não presencial, não passivo, como acontece hoje em dia, por exemplo, se eu fizer algo numa exposição, numa conferência via Zoom, pronto, em que há esta natureza mais dinâmica. Não vou amassar aqui muito esta parte. Depois temos aqui também os atos de utilização livre, que no fundo para dizer que há situações em que a utilização de uma obra já não estará dentro da exploração económica e, no fundo, que terceiros possam utilizar a minha obra sem o meu consentimento nas seguintes situações. Quando os atos não sejam de exploração económica, por exemplo, eu tirar uma cópia de um livro para uma finalidade académica, e seja uma cópia privada, ou então eu cite uma obra para uma tese de mestrado, ou para efeitos de ensino, ou para uma finalidade não lucrativa, ou então quando seja para exibir ao público num museu, mas é em que eu diretamente não estou a fazer uma exploração económica. Pronto. Depois entrando nas questões mais de softwares, ou mais ligadas já à parte da informática. Convém vocês terem noção, porque vocês vão com certeza desenvolver aplicativos, e quando vocês estiverem a fazer a contratação de desenvolvedores, ou quando vos estiverem a solicitar isto, é muito importante vocês terem a noção destes conceitos que são extremamente importantes. Código-fonte e código-objeto. No fundo, o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar de quando estamos a falar de código-fonte, normalmente estamos a falar de algo que está implícito a software proprietário, e estamos a falar também de algo que vai necessitar de uma licença para poder ser utilizado por terceiros. Eu gostava de falar-vos disto mais na parte dos contratos. Precisamos deixar isto para quando eu vos estiver a falar dos contratos de software. Quando nós estamos a falar dos direitos de autor, também podemos falar de direitos privativos, que são direitos sobre realidades imateriais, ou seja, a criação do espírito, um sinal de identificação. Estamos a falar do quê? De patentes de invenção, de desenhos ou modelos industriais, ou então de sinais individualizadores, como as marcas, os logotipos e as denominações de origem. Outro aspecto a ter também em consideração quando falamos de propriedade intelectual são os nomes de domínio. Eu não vos vou falar disto, isto era falar da governança da internet, não é para aqui, não é hoje aqui o nosso fórum adequado. No entanto, só para terem aqui uma noção, quando estamos a falar de nomes de domínio, há aqui alguns conceitos que são importantes que nós temos presente. O IP, que no fundo representa um endereço de protocolo de internet, que associa a cada computador um número específico. Um nome de domínio, que associa ao IP um endereço. Um domínio de topo, que são, por exemplo, os domínios AO, os domínios NET, os domínios OR, que são genéricos ou globais ou podem ser nacionais, e um domínio de segundo nível. Para vos dizer que a governança da internet é feita aqui pelo ICANN, que é uma instituição internacional. Mas isto, se calhar, até o engenheiro Silvio ou o engenheiro Aimé podem nos dar aqui uma lição mais compreensível. Ora bem, contratos específicos da IT que vocês devem conseguir dominar e perceber os seus contornos jurídicos para se conseguirem proteger no âmbito da vossa atividade e no âmbito da implementação da vossa startup. Temos os contratos de software. Os contratos de software podem ter por objeto aqui estes três grandes grupos: contratos de desenvolvimento de software, cessão de software, licenças de exploração de software ou transferência de tecnologia, de distribuição de software, utilização, implementação
e de suporte e manutenção. Temos ainda depois os contratos de hosting, outsourcing e também de web design. Quando nós falamos dos contratos de desenvolvimento de software, o que é que nós estamos no fundo aqui a falar? Estamos a falar de contratos que têm por objeto a criação de software à medida para o cliente. Normalmente estes contratos podem ser acessórios de um contrato de licença. É normal as entidades solicitarem que a par do desenvolvimento depois também se faça o licenciamento do software. No âmbito destes contratos é muito importante que sejam definidos os direitos de propriedade intelectual, designadamente saber se este contrato vai ser regido pelo regime da obra por encomenda e se vai ter limites de direitos de terceiros, e é fundamental prever aspectos como os cronogramas de implementação e os correspondentes SLAs, ou Service Level Agreements, ou níveis de serviço, e as penalidades por atraso, quais são os entregáveis. É uma boa prática que os entregáveis estejam associados a tranches no pagamento, ou seja, não é bom fazer o pagamento integral do trabalho quando nós estamos a fazer contratos de desenvolvimento de softwares, até para termos aqui os testes de aceitação e conseguirmos garantir que aquilo vai cumprir todas as especificações e nós não nos sentimos defraudados. É fundamental prever que são feitos relatórios e auditorias, especialmente porque hoje em dia há muitas coisas a nível de compliance do próprio software, se pensarmos nas questões de dados pessoais, de certificações e de garantias de confidencialidade, cá está, responsabilidade e tudo mais, e portanto é muito importante que estes contratos prevejam estes aspectos. Se estivermos a falar de contratos de cessão do software, é muito importante, no fundo, prever aqui os limites do código de terceiros, no fundo, até que ponto é que esta cessão pode permitir à entidade que está a beneficiar da transferência da propriedade intelectual do software fazer a distribuição futura deste software para terceiros, porque pode afetar depois os meus direitos económicos enquanto titular da propriedade intelectual. Depois, quando nós falamos dos contratos de licenças de exploração, no fundo, em que o que eu estou a conceder? Estou a fazer uma licença de utilização do software. O que é importante prever? Como é que pode ser utilizado? Qual é a duração desta licença de exploração? O território, isto é muito importante, porque eu posso querer delimitar os territórios em que são utilizadas estas licenças, até mais uma vez para maximizar o meu lucro, o preço e as formas de pagamento desta licença, se é à cabeça, se é um pagamento periódico. Depois, relativamente às licenças de distribuição de software, o que é preciso perceber? É preciso que se detalhe as formas de distribuição do software, se o software vai ser distribuído num suporte físico ou só num suporte online, qual é que é a duração da licença, qual é o território para o qual a licença vai ser distribuída, qual é o preço recomendado, se há exclusividade e não concorrência na distribuição, qual é a remuneração. Atenção que a distribuição não pode ser confundida com o sublicenciamento. O sublicenciamento tem que estar previsto num contrato de licença de utilização. E a distribuição pode também estar acompanhada de uma obrigação ou do direito de prestar depois os serviços de suporte aos clientes. Normalmente estes são os parceiros autorizados. Depois temos as licenças de utilização, que é aquilo que quase todos nós conhecemos, que no fundo permite que o utilizador faça uso do software para fins próprios. Aqui, as licenças de utilização é importante cautelar que elas vão prever a descrição do software, em que ambientes é que podem ser instalados. Por exemplo, hoje em dia em que nós temos o multi-device, eu quero garantir que, por exemplo, quando eu instalo um Office 365, eu possa instalar no meu iPad, no meu laptop, no meu telemóvel e, portanto, é muito importante ter em conta isto. É preciso perceber em que território é que eu posso utilizar e instalar. Por exemplo, uma startup que esteja a constituir-se em 2 locais tem de perceber se a licença de utilização que estiver a adquirir para um software que lhe permita, sei lá, conceber algo, pode ser utilizada nas 2 jurisdições em que ela está a ser constituída. Importa perceber se a licença de utilização permite
a realização de cópias para que efeitos? Para efeitos de instalação, para efeitos de backup, para efeitos de arquivo, para efeitos de disaster recovery. Isto, por exemplo, é muito importante para uma startup que esteja a atuar no domínio financeiro, não é? Porque o compliance bancário exige aqui existe aqui uma panóplia de obrigações ao nível de manutenção da informação que obriga a que o software que nós utilizamos na nossa atividade permita, lá está, estas questões de disaster recovery, de backups, de arquivo, o mesmo para uma startup que atua no âmbito dos mercados de ICT ou das TICs. É importante que a licença preveja garantias contra erros, âmbito de utilização, se é só para uma empresa, para várias empresas, se é perpétuo ou não, a forma de pagamento, se vai permitir o acesso ao histórico depois de cessar o período da licença, quais são os termos da responsabilidade, da confidencialidade e da proteção dos dados pessoais que o licenciante está a fazer. Depois temos também os contratos de implementação de software, em que é importante prever aqui, mais uma vez, os cronogramas, níveis de serviço e penalidades, garantia de serviço, os entregáveis, as responsabilidades, confidencialidade e dados pessoais, os de suporte e manutenção. Aqui é muito importante prever em que termos é que vai ser feita a manutenção ao software, em que termos é feita a manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, no fundo, se aqui o prestador de serviços vai realizar updates e upgrades ao software. Aqui não vou falar muito porque já está um bocado repetido. E depois aqui era importante também vocês perceberem, enquanto startup, o que é que pode ser o software as a service na vossa atividade. Uma coisa a destacar relativamente ao software as a service. Hoje em dia, os serviços cloud vieram introduzir aqui a capacidade das empresas poderem desenvolver a sua atividade sem terem grandes custos com a parte do IT. E a maior parte e a grande vantagem dos serviços cloud está aqui precisamente para as startups, na possibilidade de recorrerem aos serviços cloud na modalidade de software as a service. Isto para quê? Para não estarem a fazer um investimento muito grande na aquisição de programas de software, na aquisição de programas informáticos, portanto software, para utilizarem na sua atividade. Assim, hoje em dia é possível vocês recorrerem a prestadores de cloud para poderem reunir numa única plataforma todo o software que possam precisar para a vossa atividade. Se vocês querem perceber o que é o software as a service, aqui tenho uma imagem que é bastante simples. Pensem no seguinte: pizza. Pensem numa pizza. Se vocês comprarem uma pizza e equipararem esta pizza a um software as a service, o que é que acontece? O software as a service acaba por ser equiparado a ir jantar fora. Eu, quando vou jantar fora, o que é que me dão? Dão uma mesa, dão uma bebida, e oferecem-me o gás que é necessário para cozinhar, o forno, o lume, a massa da pizza, o molho de tomate, o topping, o queijo. Eu tenho tudo e vou pagar pouquíssimo. Se eu tivesse de individualmente comprar cada um destes componentes, o meu jantar ia ser uma fortuna. Com certeza que não ficava por, vou dizer, 9.000 kwanzas a pizza. Portanto, só para vocês terem ideia do quão vantajoso é um serviço cloud para a vossa atividade e, enquanto startups, o que é que isto representa em termos de poupança de custos. Depois, estou a voltar para trás, desculpa, pronto, no fundo era mais ou menos isto que eu vos queria apresentar, depois deixar-vos o espaço para colocarem as questões que quiserem. Aproveito também para vos informar que eu acabei de atualizar a minha disponibilidade nos office hours, portanto na próxima quinta-feira estou disponível, sem prejuízo das questões que entendam colocar, sendo que podem colocar outras questões para além da parte de propriedade intelectual, também, nos office hours.